Deus em nós, né? Aquela parte em que Deus soprou, né, no homem e ele se tornou alma vivente. Então, o Espírito é esse sopro e desse sopro, né, surgiu a nossa alma. O que é a alma, né? A nossa alma é a nossa personalidade, né, a nossa mente, vontade e emoção. Então, Deus ele não criou o homem e a mulher como um robô. Né? Um robô, as pessoas criam, fazem um robô, né? Ele obedece tudo que o Criador dele fez. Né? Então, o robô ele não tem vontade própria, né? Ele não vai onde ele quer, ele não faz o que ele quer. Ele obedece somente. Né? Ele está só para obedecer, como as máquinas. Né? Elas só obedecem o que o homem fala, né? Regula ali por meio de controle, né? Mas nós fomos criados de maneira diferente, né? Deus não nos criou como um robô. Né? A partir de hoje você só vai me obedecer e você vai fazer tudo que eu quiser e você não tem vontade própria, né? Você só vai fazer o que eu quiser e acabou. Deus não criou o homem assim. Por quê? Porque Deus ele nos deu o quê? O livre arbítrio, né? Verdade. Ele não quis que a gente escolhesse ele simplesmente porque ele determinou isso. Ele quer que a gente escolha ele porque a gente quer ele, né? Ele não quer ninguém por interesse. Deus ele ama todos, mas ele não quer ninguém por interesse, né? Eu vou buscar Deus porque Deus me abençoa demais. Que bênção, né? Deus ele quer realmente nos abençoar. É isso que Deus quer fazer conosco. Mas não é a motivação certa, né? Para buscar Deus. Qual é a motivação certa que a gente tem que ter para buscar Deus, né? Eu preciso de Deus, né? Até o ar que eu respiro eu preciso de Deus. Então não é uma motivação só de, né, benefícios, né? De Deus, aquilo que Deus pode me dar, né? Mas se eu buscar Deus, Deus vai me dar tudo que eu quiser, né? Amém. Mas não é isso. Nós não estamos na igreja porque Deus pode nos dar algumas coisas, né? Nós estamos na igreja porque nós entendemos que sem Ele nós não somos nada. Verdade. Porque sem Deus o homem não é nada. Sem Deus a humanidade não é nada, né? Senhor Jesus. E muitas pessoas, né? Elas dizem, né, que creem realmente em Deus, né? Graças a Deus todos nós cremos em Deus. Nós cremos que existe Deus, sim ou não? Amém. Amém. Então, creio, né? Que Deus é real, Creio. Deus existe. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos com os olhos físicos, né? Ver, mas sabemos que Ele existe, que Ele é real. Verdade. E Ele não é apenas, como muitos acham, né? Aquele Deus que está lá nos céus, nós estamos aqui na terra e Ele está tão distante de nós, né? Que a gente nunca vai conseguir alcançar. Deus está tão próximo de nós quanto o ar que está nos nossos pulmões. Verdade. Né? Quanto a pele aqui em nossos ossos, né? Que nós conseguimos ver, tocar. Deus também está pertinho de nós. Amém. Só que nós só conseguimos perceber quando nós paramos para ouvir Ele. Né? Verdade. Nós não temos o hábito de parar para ouvir o Senhor. A gente quer assim, que Deus fale conosco, né? Por meio de um trovão, Deus vai falar lá de uma voz lá de cima, né? Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Deus não vai falar assim, né? Verdade. Deus ele vai falar por meio do quê? Da palavra dele, da Bíblia. Deus vai falar por meio onde está sendo proclamada a palavra dele, né? Esse é o modo como Deus fala com o homem, né? Verdade. E Deus, ele pode falar conosco por meio de visões, de sonhos, né? Ele pode falar conosco por meio do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. Amém. Mas a forma mais correta, né? Digamos assim, a forma mais usual que Deus fala conosco é por meio da Bíblia. Amém. Né? Será porque a gente tem tanta preguiça de ler a Bíblia, né? Será porque a gente tem tanto sono quando pega a Bíblia para ler, né? Será porque as pessoas, né, falam assim, eu não consigo, né? É muito difícil de entender, né? Geralmente as pessoas falam isso, né? Eu não entendo, eu leio, mas não consigo entender a Bíblia, né? É muito difícil.   Mas, na verdade, né, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Ela é a palavra de Deus. 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 Ela é a pa
ela é o nosso manual de vida, né? Quando você compra um aparelho de televisão, de som, seja o que for, né? Ele sempre vem com um manual para você saber utilizar, mexer com ele. Então a Bíblia também é como se fosse o nosso manual, né? Ela nos ensina o que é certo, o que é errado. Ela nos ensina, né? Quem é Deus, o que é que Deus ele quer de nós. Ela nos ensina a maneira certa até de viver em família, né? A Bíblia, ela é um livro assim completo. Ela fala para filhos, ela fala para pais, ela fala para o homem, ela fala para a mulher, ela fala para as crianças, né? Ela fala para todos nós de todas as formas. Para os jovens, para os senhores, né? Então, Amém. Tem palavra para todos nós na Bíblia. Né? Amém. Então, quando Deus ele nos criou, né? Nós éramos o quê? Perfeitos, né? Não havia defeito em nós. Deus nos criou puro, sem pecado, né? Mas será porque hoje nós, né, pecamos? Será porque o que acontece, né, que a gente peca? Deus ele nos criou puro, sem pecado nenhum, né? Somente com esse sopro que está em nós. Verdade. Mas, né, com a queda do homem, né? Porque o homem ele desobedeceu a Deus, né? Deus disse: não coma da árvore, dessa árvore, né? E foi aí que o homem pecou e caiu. E não é assim conosco, né? Deus fala: não faça, a gente faz, né? Não faça isso, a gente faz, né? Senhor Jesus. Não vá ali, né? A gente vai. Mas será porque a gente é tão desobediente a Deus, né? Será porque a gente erra tanto? Muitas vezes, né? Não é porque a gente quer, né? Às vezes a gente está sendo levado simplesmente pelo a nossa mente caída, né? Ah, Deus me ama do jeito que eu sou, né? E Deus ama todos, né? Deus vai salvar todos e cada um vai ter sua vida. Mas a Bíblia fala, né? Sim. Que o homem, ele só tem vida se ele estiver buscando a Deus, né? Não existe vida sem Deus. Quando nós, né, pecamos, né, e nos afastamos de Deus, acontece que entre nós e Deus existe um muro, né? Entre nós e Deus existe tipo, vamos dar aqui o exemplo de uma ponte, né? Aqui nós estamos aqui de um lado, Deus está lá do outro, e no meio tem um abismo muito grande. E se eu passar para lá, não tem como eu passar para lá, né? E Deus também, ele queria também alcançar o homem, só que ele, né, lá na criação, quando o homem pecou e desobedeceu, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, né? Ele disse: olha, a partir de hoje você vai ser, Deus deu castigo para o homem e para a mulher, né? Ele falou para o homem: a partir de hoje, o homem vai comer do fruto da terra, e aí tudo que ele fizer, quanto mais ele trabalhar, ele vai se sentir cansado, né? E vai se sentir fatigado. E a mulher vai ter dores ao ter luz, né? Ao dar luz. Verdade. E qual foi a forma que Deus, né, fez para que ligasse, né, a ponte? Então Deus precisou de uma ponte, né, para que pudesse alcançar o homem, nos alcançar. Porque tinha um abismo no nosso meio, que era o pecado. Então a palavra fala que ele enviou seu filho, né, unigênito, que é Jesus. Esse filho, né, morreu numa cruz em nosso lugar, né? Verdade. Ele não tinha pecado, ele era perfeito, ele nunca errou. A Bíblia fala que Jesus viveu 33 anos e meio e ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado, né? Verdade. Mas ele precisou morrer em nosso lugar, porque o preço que Deus, né, teria que pagar para nos ter de volta era o preço de uma vida que nós nunca tivesse pecado, né? Que nunca tivesse transgredido. Mas o homem, né? O homem sempre peca, né? Então Deus não teria esperança na humanidade. Ele teve que fazer isso enviando o seu próprio filho, né? Que não tinha pecado, para morrer por nós na cruz. Amém. Então, quando Jesus, né, morreu na cruz em nosso lugar, né? As pessoas naquele momento, né? Muitos não entendiam, né? Porque achavam assim:
esse homem, né, está morrendo na cruz, ele não fez nada de errado, né? Ele nunca pecou, ele foi uma boa pessoa, ele fez coisas boas, né? E as pessoas fizeram isso com Jesus, mas por que as pessoas fizeram isso com Jesus, né? Se a gente for ler na Bíblia, Jesus só fez coisas boas, né? Curou, né? Ajudou os pobres, mas mesmo assim as pessoas levavam Jesus para a cruz, né? Mas assim, a cruz ela era necessária para que a gente pudesse ser salvo. Porque se não tivesse a cruz, nenhum de nós hoje estaria aqui hoje, né? Nenhum de nós teria esperança, não havia esperança para nós. Porque o nosso preço, a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, quando nós trabalhamos, nós queremos receber o quê? Um salário, né? Nós queremos ter o nosso dinheiro. E Deus também, Ele vai pedir contas, né? Ele vai pedir conta do que a gente está fazendo hoje. Então, a gente precisa realmente ter muito temor, né? Porque diante de Deus, ninguém vai se esconder. No grande dia, não vai ter pai, mãe, né? Ninguém vai poder ajudar ninguém. E todos nós, né, vamos realmente abaixar a cabeça, nos curvar, né, em reverência a Deus e reconhecer que todos nós somos pecadores, né? Precisamos da misericórdia de Deus. Amém. Então, assim, esse vazio que eu falei lá no início, né, esse vazio que está dentro de nós, ele só pode ser preenchido por meio da salvação que Cristo conquistou por nós na cruz. É de graça, você não precisa pagar nada, né? Olha que maravilha, é de graça. Jesus que morreu em nosso lugar, nós não precisamos morrer, foi Ele que morreu por nós, né? O que é que Jesus nos pede, né? Ele já morreu por nós, Ele só pede uma coisa, né? Se arrependa dos seus pecados, né? Me receba como seu Senhor e Salvador e deixe que eu viva, né? Que eu guie sua vida. Então, não é simplesmente dizer, né? Jesus, eu sou pecador, né? Jesus, me perdoe meus pecados, né? É você deixar que Ele entre dentro de você, né? Que Ele conduza a sua vida a partir desse momento. Amém. Então, quando eu decidi, né, por Cristo, eu não decidi assim, eu vou, né, vou lá na igreja, vou orar com os irmãos, né? Busquei a Deus naquele momento, mas a minha vida, eu vou ver a minha vida, né? Não quero saber o que está aqui na Bíblia. A Bíblia, eu não vou seguir o que está na Bíblia, porque é impossível, né? Seguir o que está na Bíblia. Na verdade, né? Humanamente falando, para nós realmente é impossível, né? Ninguém consegue fazer tudo que está na Bíblia. Verdade. A gente não vai conseguir 100% fazer tudo que está na palavra de Deus, mas nós podemos tentar, né? Nós podemos tentar. E muitas pessoas culpam Adão e Eva, né? Mas se Adão e Eva não tivessem comido, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje eu estaria feliz, né? Todo mundo estaria salvo, não teria o pecado. E é verdade, né? Se Adão e Eva tivessem feito o que Deus falou, hoje todos nós estaríamos lá no paraíso, né, com Deus. Mas aconteceu, né, o pecado lá de Adão e Eva. E aí a gente vai ficar jogando agora, né, a nossa culpa para Adão e para Eva, né? Nós hoje temos a nossa escolha, né? Adão e Eva teve a escolha deles. Deus disse, escolha aí, né? Tem essa árvore e tem essa árvore, né? Coma da árvore da vida, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje também na nossa frente tem duas árvores, né? Nós podemos escolher se nós queremos a vida ou se nós queremos a morte, né? Se nós queremos Jesus ou se nós queremos o mundo, né? Se nós queremos a vida eterna ou se nós queremos passar a eternidade sem Deus. Então a escolha não é de Deus, né? A escolha é nossa. É eu que preciso escolher, é eu que preciso decidir. Verdade. Deus já fez a parte dele, mandou o filho dele para morrer por nós, foi crucificado, né? Ressuscitou. E hoje ele está disponível para todos aqueles que crerem, né? Forem batizados, como diz
diz a palavra. Mas se a gente não tomar a nossa decisão, né, a nossa escolha, naquele grande dia, não vai ter desculpa. Mas, Senhor, né, eu achei que eu não ia conseguir, né? Eu pensei que a tua palavra não estava certa, que não era verdade. Muitas pessoas falaram para mim, não vá por aí não, né? Isso aí não é um caminho certo não. Mas na verdade a gente vai ter a nossa escolha, né? Eu não posso escolher por Ana não pode escolher por mim, né? E se a gente for olhar para o que as pessoas falam, né? Se a gente for olhar para o que as pessoas vão pensar de nós nunca vamos servir a Deus. Porque sempre vai ter alguém para apontar para nós e falar assim, né? Ela quer ser melhor do que a gente, né? Agora quer ser santo, né? Aprontou, fez isso, fez aquilo, mas agora quer dizer que é santo, né? Não é assim que as pessoas falam? E na verdade, quem fala isso também é o inimigo de Deus, o diabo, né? Porque o diabo, para ele, não tem mais jeito, né? Para Satanás não tem mais esperança. Não tem, é verdade. Ele sabe disso, que para ele não tem mais jeito. Então, o que é que ele faz? Ele não quer ir sozinho, né? Lá para o inferno. Ele quer levar muitas pessoas, né? Então, ele fala para nós, né? Né? Deus não vai te perdoar, não. Deus nunca vai te perdoar, né? Você realmente não merece. Então, não vá buscar Deus, não, que você é indigno, né? Você não merece. E, na verdade, nós não merecemos mesmo, né? Nenhum de nós merece nada. O que nós merecíamos era sermos mortos, né? Condenados. Mas Deus, ele decidiu nos alcançar. E se Deus quisesse, ele poderia fazer outro Adão e outra Eva, né? Não, Adão me desobedeceu, Eva também. Eu não vou seguir mais em frente com eles. Eu vou, né, desfazer o que eu fiz e vou fazer outro. Mas Deus não. Deus, ele escolheu dar uma chance para o homem e para a mulher, para Adão e para Eva, para que eles pudessem voltar de novo, né, à condição lá no início, quando Deus criou tudo, né? Amém. E só para terminar, quando, né, nós tomamos essa decisão de aceitar Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador, o Senhor, ele vai entrar em nós, né, nessa parte que eu falei, que é o Espírito. Ele vai entrar dentro do nosso espírito humano, né, porque ele é Espírito. Então, ele vai habitar no nosso espírito. Aí, a partir do nosso espírito, né, ele vai começar a se expandir para a nossa alma, ele vai alcançar até o nosso corpo, né? Como assim? Por exemplo, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, né, o seu espírito foi salvo, mas a nossa alma não é salva ainda. Então, por isso que tem muitas vezes gente que está na igreja, né, qualquer outra pessoa que está na igreja, que ainda comete pecado, que ainda falha, que ainda, às vezes, né, se estressa, às vezes comete alguma coisa assim que não devia, né? Porque o nosso espírito, ele foi salvo, mas a nossa alma é uma salvação diária, né? Um processo. Então você, agora, a partir do momento que você aceitou Jesus, né, como Senhor e Salvador, ele vai se expandir para todo o seu ser, porque Deus, ele não quer ficar só no nosso espírito, Verdade. ele quer vir para a nossa alma também. Aí ele quer que suas emoções, né, sejam como as emoções dele, ele quer que sua vontade, né, fique igual à vontade dele, ele quer que sua mente, né, seja como a mente dele, mas é um processo, né, porque nós estamos ainda na Terra. Então, enquanto nós vivemos na Terra, nós vamos ser tentados, né, na nossa carne. Senhor. Então, o que Deus deseja, né, para nós, seres humanos, para todos nós que acreditamos nele, é um futuro maravilhoso, né? Tem um capítulo lá, o último livro da Bíblia, né, lá em Apocalipse, fala assim, que não haverá mais morte, né? Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, né? Não haverá mais violência, sofrimento, porque isso tudo se passou, né? E tudo se fez novo. Verdade. Então, no final da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, né, fala que aqueles que optaram por Cristo vão ter uma vida maravilhosa, né? Amém. Vão ter vida eterna, não vai sofrer mais,
né? Não vai precisar trabalhar mais, como nós fazemos aqui, né? Não vai precisar não vai ter mais doenças, né? Mais enfermidades, que a gente tem doenças, né? Então, naquele grande dia vai ser maravilhoso, né? Amém. Então, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, a recompensa vai ser maravilhosa, né? Amém. E você vai pensar assim, né? Meu Deus, mas por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não escolhi isso antes? O que é que eu estava pensando da minha vida, né? Por que eu não fiz essa escolha antes? Se eu tivesse feito essa escolha antes, eu teria errado menos, né? Verdade. Eu teria feito coisas menos. Eu não teria feito aquilo, né? Eu teria buscado mais a Deus na minha casa. Talvez hoje, né? Eu tivesse mais conhecimento da palavra de Deus. Mas tudo tem um tempo, né? E Deus ele nos alcança de acordo com o tempo dele, né? Amém. Amém. E para terminar, aqui em Apocalipse 22 fala assim, né? Que está no versículo 11 e o 12, né? Que diz assim: continue o justo fazendo injustiça, né? Continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, né? E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aí aqui fala quem vai ficar fora, né? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, vai ser maravilhoso, né? Deus ele vai restaurar todo esse mundo que a gente vê, que está no caos, toda essa bagunça, né, que está no mundo. Deus ele vai restaurar todas as coisas. Amém. Tudo que é ruim, tudo que não presta, né, tudo que é impuro, Deus vai tirar da terra. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Amém. Então essa terra que nós estamos hoje, ela vai passar um dia, né? Esse sol que a gente vê, o céu que é tão bonito, mas a Bíblia fala que por causa da queda do homem, toda a criação se tornou corrupta, né? Até a criação de Deus, que é tão bonita, né? Os animais e tudo mais, eles também sofrem, né? Por causa do pecado. Eles também anseiam, né? Que Jesus volte logo, como nós estamos aguardando, né? Para que haja essa restauração de todas as coisas, né? Verdade. Mas nós precisamos fazer a escolha, porque o Senhor, Ele perdoa todos os pecados, né? Amém. Não existe um pecado que o Senhor não perdoe, né? O Senhor, Ele nos perdoa, e a Bíblia fala que quando Ele nos perdoa, Ele não lembra mais daquele pecado que a gente cometeu, né? Então, imagina aí, se Deus não nos perdoasse, né? Se não houvesse o perdão de Deus, quem poderia ser salvo? Quem de nós poderia se chegar a Deus se não houvesse perdão? Verdade. Nenhum, né? Porque todos nós pecamos. A Verdade. gente mente, a gente fala mal, a gente fala do próximo, né? A gente pensa mal, a gente deseja, né? A gente faz muitas coisas erradas, né? E se não houvesse o perdão de Deus, não teria salvação para nós. Verdade. Mas o que Deus quer da gente, que a gente se arrependa, né? Amém. Há um caminho para a salvação, que é o arrependimento. Amém. E só se arrepende a pessoa que tem a consciência de que ela é pecadora, né? Verdade. É Que ela verdade. precisa de Deus. Quem não é, quem se considera, né? Eu não preciso não. Então, essa pessoa, né? Ela se considera que ela não precisa se arrepender. Tem pessoas que falam assim, né? Algumas pessoas, principalmente essas pessoas mais influentes, né? E mais famosas aí. Aí, muitas entrevistas que eles dão, né? A pessoa pergunta: você se arrepende de alguma coisa que você fez? A pessoa: não me arrependo de nada que eu fiz. Tá? Faria tudo de novo, né? Já ouvi pessoas falar isso. Não, faria tudo de novo. Não me arrependo de nada que eu fiz. Por que será que essas pessoas falam isso, né?
elas se consideram que nunca peca, né? Que eu me arrependo de tanta coisa que eu já fiz e ainda me arrependo, né? Todos os dias de coisas que eu faço, penso, desejo, né? Coisas que estão no nosso dia a dia, que nos levam a pecar. Então, todos nós precisamos sim de arrependimento, de salvação, né? E do perdão de Deus. Porque se a gente não buscar o perdão de Deus, infelizmente, Deus, naquele grande dia, Ele não vai ter como nos perdoar mais. Vai ser tarde, né? E naquele grande dia, Ele não vai vir para perdoar, Ele vai vir para julgar. Né? Hoje Ele está perdoando, né? O Senhor, Ele perdoa todos nós. Mas quando Ele voltar, Ele vai querer agora acertar as contas. Então, se você estava se purificando, né? Ah, mas caí ali, né? Pequei nisso, pequei naquilo, não, mas eu me arrependi, pedi perdão, né? Me conservei e voltei para Deus. Deus te perdoou, né? Mas aquela pessoa que ficou pecando, não se arrependeu, né? Não buscou o arrependimento, naquele grande dia, Deus não vai perdoar mais. Mas será por quê? Porque Deus é mau? Deus não é mau, né? Deus é bom. Mas é porque naquele grande dia Ele não vai ser mais o nosso advogado. O advogado está para defender, né? É verdade. Ele vai ser o nosso juiz. O juiz, ele faz o quê? Ele dá a sentença, né? Ele vai condenar ou não a pessoa. Então, naquele grande dia, todos nós, né, vamos estar em pé diante dele para assentar as contas com o Senhor. Então, vale a pena, né, nós buscarmos a palavra de Deus. Todos que estão aqui hoje, né, com certeza tinham motivos para não estar aqui hoje, né? Aí eu preferia ficar em casa assistindo minha novela, né? Ficar no meu sofá. Às vezes eu estava cansado, né? Trabalhou, fez muitas coisas. Mas todos nós tivemos a decisão de vir, né? Aqui. Então, a decisão foi nossa, né? De vir. E isso Deus, Ele honra muito, né? Porque Deus está vendo, olha, ele me quer, né? Ele me busca, Ele está se esforçando. E Deus, Ele quer ver isso em cada um de nós. Né? Deus te abençoe. Amém.